muito profundo. Nós pegarmos e falarmos, nós consagramos todo o nosso ser a Ti. E só nós mesmos podemos responder. Forte. Porque é algo que nós declaramos com a nossa boca e só nós podemos responder. Se nós consagramos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és o alfa, Senhor. Tu és o homem. O princípio e o fim. Tudo está sob o teu controle, Senhor. Glórias a Ti. Oh, aleluia. E o ômega, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda glória, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Só a Ele damos. Te damos toda glória, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. És o Alfa te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Oh, nós te damos toda glória, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda glória, te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Nós te damos toda a glória, toda a glória. Oh, te adoramos, te adoro, meu Senhor, tu és digno
só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. É para Ti, Senhor, o nosso louvor, Pai. Que todos os que estão em casa também possam estar conectados e estar entregando o melhor de Ti, para o Senhor. Porque é isso que Ele espera de nós, que nós damos o nosso melhor culto. Não interessa onde você está, a mensagem ali atrás diga, a igreja está aonde você está. Então aonde você está? A igreja hoje está se fazendo presente. Está aí uma linda e grande oportunidade de louvar, agradecer e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória. É só o Senhor que é merecedor de tudo isso que nós temos dentro de nós e queremos entregar para Ele, que é o nosso culto racional. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu estava ali olhando pelo celular, esse momento de esse jovem adorando a Deus, e eu tendo que tomar conta ali da telinha do celular, e eu estava olhando a mesma imagem que você está vendo. Eu estava olhando e falando, mas será que esse jovem está cantando para quantas milhões de pessoas? E ele louvava, e eu falei, mas cadê essa multidão? Queridos, é essa alegria. Aquele que é salvo e que tem o Espírito Santo, ele tem essa alegria. Mesmo depois de um dia de trabalho, como um pai de família, como você, esse jovem tirou de dentro dele a adoração, o melhor que ele tem. E por que você está assistindo? E por que? Não avalie, mas sim recebe e fala, da onde sai essa alegria de alguém cantar a esse Deus? E ele cantava dizendo que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Se Ele tem o começo da sua história, o meio dela e tem o fim dela, você pode acreditar nesse Deus, porque Ele tem resposta para tudo aquilo que você confiar. Glória a Deus, amados. Paz do Senhor, igreja. Amém. Nós estávamos aqui em oração antes de começar esse culto. E nós se alegrávamos em dizer a Deus, né? Obrigado, Pai. Obrigado por nós vir até a Tua casa de oração. E obrigado por nós chegarmos aqui, não pela agenda de homens, mas por algo dentro de nós, nos visitar e dizer, olha, hoje é dia de adoração ao Senhor. E nós poder deixar nossa casa ali, hoje é uma noite fria, chuvosa, e a gente chegar do trabalho, mas eu vou tomar um banho porque eu vou na igreja. E ali a gente deixa a casa um pouquinho bagunçada e se troca rapidamente, joga alguma coisa de lado e fala, não, eu preciso ir até o culto. Por quê? Essa certeza, ela nasceu dentro de nós. E hoje nós estamos transmitindo esse culto. Estamos aqui com a igreja presencial também, para que a gente possa dividir junto. O porquê, como que a gente, o que nos faz chegar até a igreja, o que nos motiva, da onde sai essa certeza de eu irei até a igreja. Nós, como cristãos, nós temos um entendimento segundo, fomos ministrados com a palavra, porque somos igreja. Mas, queridos, eu quero falar com todos nós, com pessoas também que ainda não tiveram essa experiência. Deixa gerar em você essa vontade. Eu quero ir na igreja, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E isso vai te trazer vida, vida no Espírito. E aí você vai entender que a igreja não é um compromisso que alguém te agendou para você cumprir. Você vai sentir uma necessidade de estar na igreja, porque a igreja é a casa de oração constituída por Jesus Cristo aqui nessa terra, que nos fez como igreja, pediu para que nós se reuníssemos, para que nós meditássemos nessas escrituras sagradas. E nessa comunhão entre irmãos é onde o Espírito
liberdade para falar conosco. Falar o quê? Tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. Vamos abrir primeiro no Evangelho de João. João, capítulo 1. Glória a Deus, é hora de olhar a sua Bíblia aí, ela está muito compacta, né? As páginas. João, onde está João? Vai lá no índice. Né? Como você lê um livro, você não vai no índice? Vai lá no índice e procura Evangelho, Novo Testamento, João, depois de Lucas. E aí você achou o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 6, que diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma mensagem no Evangelho de João, que vem dizer sobre um testemunho de um homem chamado João. De um homem chamado João Batista. João Batista, ele foi escolhido por Deus para que esta mensagem, ela tivesse no meio de nós hoje. Nós já conhecedores da palavra, ou nós com entendimento, aqueles que foi nos apresentado que existe um Deus, talvez alguns povos indígenas ainda tenham o seu Deus como o Deus do trovão, mas a humanidade, ela sabe que tem um Deus. Meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela clama por um Deus, mas não medita nas Escrituras que representa a vontade desse Deus. Mas hoje, nesta noite, no livro do Evangelho de João, nós estaremos falando de mais uma pessoa escolhida por esse Deus para anunciar algo da parte desse Deus, para que você possa cruzar aí nos seus entendimentos. Eu já ouvi falar de Deus, eu creio em Deus, mas eu não vou na igreja, ou eu vou na igreja e a minha fé esfriou. Eu pedi uma palavra ao Senhor, Ele me deu, João 1:6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Olha o que Deus pediu para nós estarmos falando essa noite. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Mas houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E eu fui entender qual é a mensagem que Deus tem para nós. Esse João, ele foi enviado por Deus através de uma mulher que era estéril, que não podia engravidar. E através de um pai que era sacerdote, ele trabalhava no templo, cuidava dos utensílios do templo, dos afazeres do templo. Então, eram pessoas de fé, mas que já estavam envelhecendo e não tinham filhos. Mas
Deus enviou um homem cujo nome era João. Como que ele enviou este homem? Ele escolheu uma família que estava guardando a fé, amados. Uma família que ia ao templo obedecer às leis que Deus já tinha estipulado no Antigo Testamento, que também anunciava a vinda do Salvador, e ali eles também esperavam pelo Salvador, pelo Messias. E Deus escolheu essa família. Escolheu uma mulher estéril, para quê? Para se cumprir esse versículo. No versículo 6 diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome dele era João. E essa família de sacerdote, de um pai sacerdote e de uma mulher estéril, recebeu da vontade de Deus João. E ao receber João, com toda a história que tem, que era sua esposa Isabel, seu esposo Zacarias, o anjo visitou Isabel e disse que ela ficaria grávida e que o nome desse menino chamaria João. E esse menino ia anunciar a vinda do Salvador, ia anunciar as boas novas. Ela recebeu da parte do anjo, essa notícia que iria ficar grávida. Durante esse processo de gravidez, ao mesmo tempo, passados 6 meses, no mesmo ano, o anjo visitou uma virgem chamada Maria e anunciou: você vai ficar grávida do Salvador. E neste mesmo ano, Isabel, prima de Maria, também engravida do Salvador. E ali Deus começa a sua obra da pregação do Evangelho. Promessa sendo cumprida. Promessa sendo cumprida, promessa aquela que já estava sendo liberada aos profetas 700 anos antes de que nasceria o Salvador. Por que falar sobre João nesta noite? Nós poderíamos aqui continuar na leitura de Salmos, como foi a abertura do culto, para que nós possamos cantar louvores ao Senhor, bendizer ao Senhor, e dizer que nós somos bem-aventurados e que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, será dado para nós por herança, aonde nós colocarmos as nossas mãos, isso será abençoado, multiplicado. Só que o Senhor Jesus, a palavra de hoje que Ele me deu, foi sobre a vida de João. E a vida de João, ela é um testemunho, queridos, porque quando João, ele nasce 6 meses antes de Jesus, a sua idade passa a ser avantajada, e ele crescendo, e ele começa o seu ministério. Porque ali o anjo testificou e disse: olha, este menino não vai ser dado a vinho. E ali os pais criou ele segundo o ensinamento das Escrituras quando criança. E ao crescer, João começa o seu ministério. E João vai ao deserto e é usado pelo Espírito de Deus para pregar ali o arrependimento aos homens. E João, ele vem anunciar a vinda do Senhor. E essa pregação de João foi o que me chamou a atenção, igreja. Foi quando eu meditei na palavra e eu entendi o que o Senhor queria falar conosco. O carinho de Deus, para que nós não venhamos duvidar de que Jesus viria e ia pregar um ensino, ensinar, pregar, curar, vivenciar, participar. No dia de hoje, nós como leitor da Bíblia, leitores, não venhamos direto aqui no Evangelho de Mateus e leia: tudo que tu pedires em meu nome. Pedi, vos dá-se-vos-á. Para nós não ir direto ali como Jesus foi diante daquele cego e falou: o que tu queres? Para que a gente não vá direto ao ponto,
teve esse carinho, Ele mostrou que Ele estava enviando. E eu preciso falar com a igreja e falar com quem está nos assistindo. Que quando eu creio que você que está nos assistindo, você tem a liberdade de clicar, por acaso, você pode achar que é, né? Clicar e ouvir essa mensagem. A igreja, ela veio diretamente para receber essa palavra. E você foi lá e clicou em cima dessa mensagem. E o que eu quero deixar para você é que esse testemunho de que Deus manda anunciar um Salvador, é isso que nos faz estar aqui anunciando uma mensagem para você, que ela está aí na Bíblia que você tem na sua casa, que você poderia estar lendo. E essa é a necessidade nossa, igreja, de estarmos lendo o porquê desse carinho de Deus anunciar que eu estou enviando. E eu fui ler as palavras que João declarou no seu ministério. E ali João dizia em Lucas 3, vamos abrir comigo, Lucas 3, versículo 2. Lucas 3, versículo 2 em diante, diz assim, palavras de João. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Vamos parar aqui no 3. Deus, através de um anjo, anunciou que aquela mulher que não podia engravidar receberia um profeta, alguém que ia anunciar Jesus Cristo. E olha só, uma das suas pregações, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então hoje, irmão Zé Roberto, nós podemos estar aqui em cima no altar, pregando, falando, meditando, buscando na palavra. Mas o carinho de Deus de fazer nós voltarmos aqui no livro de João é para saber que ele já tinha anunciado, né, através de um profeta, que era necessário o arrependimento e que era necessário se batizar, declarando, publicando que nós se arrependemos do nosso pecado, para que quando viessem os ensinamentos de Jesus, você pudesse receber com aceitação, né, com concordância, falar, não, é verdade, agora eu tive um encontro com a palavra de Jesus. Mas João veio antes falar para o povo, olha, é necessário que vocês se arrependam, é necessário que vocês se batizem. E o povo via João ali no deserto. João se absteve de seus benefícios, morava com seus pais, então deveria ter casa, né? Deveria ter condições ali de moradia, mas ele preferiu se abster e morar onde? No deserto. E ali ele vestia a pele de animais e se alimentava com o que tinha naquela região. O que tem no deserto? Nada. Então ele comia o que tinha. A Bíblia fala em gafanhotos, mas ela fala de mel também. Ele deveria pegar um gafanhoto, pôr no melzinho, devia ficar mais, né? Devia ficar melhor. Porque quem é que vai se alimentar de mel silvestre e de gafanhotos? É tremendo, né? Mas era um ministério que Deus colocou para João. João nasceu, amados. Ele vivia para o seu ministério, mas ele nasceu na barriga de uma mulher. Mas ele abraçou o seu ministério, se dedicou ao seu ministério, para que essa mensagem, irmão, ela possa ter maturidade para nós. Porque quando você ouve e lê sobre João, você tem a certeza que Deus avisou antes, preparou antes, para que a gente recebesse o Messias e acreditasse na palavra dele. Nós não estávamos lá,
há 2.000 anos atrás. Mas se hoje nós abrirmos ali na nossa caixinha de promessa e quiser só as promessas do Senhor, e querer só promessa, aí você dobra o joelho e fala, mas Espírito Santo, fala comigo, me dá um versículo nessa noite. Ele fala, abre em João, capítulo 1, versículo 6. Aí você fala, mas para que eu tenho que saber de João? Por que o Senhor não mandou ouvir da tua parte, que é Jesus? Fala, então vai lá em João, olha o que o João já dizia. Percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Então, para que a palavra que Jesus liberou venha como uma verdade na nossa vida, nós também precisamos entender qual é o propósito de a gente ser bem-aventurado. Qual é o propósito de a gente ter a certeza que nós iremos, que nós teremos, que nós seremos e que nós possuiremos? Aí João veio e pregou antes: arrependimento e perdão dos pecados. João continua no versículo 4 dizendo assim: segundo o que está escrito nos livros da palavra do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e que o tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Amados, eu tentei entender aquele povo, tentando entender como que todo torto se endireitará, como que abaixará todo monte, e como os caminhos escabrosos se aplanarão. Ali ele estava anunciando que Jesus traria um ensino que traria esperança. Ele traria a esperança da salvação, o ensino do aconselhamento da idolatria, do aconselhamento da parte de ser religioso, o aconselhamento de amar os pobres, amar as viúvas, o aconselhamento de que quem tem divida com quem não tem, o aconselhamento de que quem tem pecado, quem é que não tem pecado? E ali ele cumpriu as leis, e ali os homens puderam se endireitar através dos conselhos de Jesus. Mas aquele povo, naquele momento que o João anunciava, não fazia menção que Jesus andaria pelas cidades dando esse ensinamento. E João continua dizendo: e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para se batizar por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Querido, forte também, mas João anunciou: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Mas nós vamos na caixinha de promessa e queremos só saber as bênçãos que Deus tem para nós. Mas os nossos caminhos, se eles continuar tortuosos, se a gente continuar em pecado, na prática constante dos mesmos pecados, se as nossas iniquidades se multiplicarem, se as nossas palavras ainda forem de maldição, se os nossos olhos ainda nos levarem a pecar, essa mensagem se encaixa para nós. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Amados, vai chegar um dia que o Senhor Jesus vai voltar, e Ele vai recolher a nossa família. Nossa família qual? Família igreja, queridos, que Ele chama de noiva. Então Ele recolherá, sim, nós como igreja. Por que recolher? Porque algo está por vir. Que algo?
tribulações, aonde a presença do Espírito Santo não vai poder mais amenizar, não vai aparecer aquele que tem bons pensamentos e vai apaziguar, não vai ter mais concordância, vai chegar dias de conflitos, tribulação. E no céu, juízo, teremos uma segunda morte, teremos a primeira, que é a nossa morte terrena, e teremos também o dia do juízo, que é a segunda morte, que é a morte espiritual. E aí João vem dizer, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Glória a Deus. Tem um sermão que ele diz, quem poderá fugir das mãos de um Deus irado? Diz que quando esse pregador pregava esse sermão, diz que toda a igreja conseguiu ver o chão da igreja gerando um grande buraco. E ali todos se seguraram na cadeira. E aí essa pregação, ela foi uma pregação que falava, quem poderá fugir das mãos de um Deus irado? É uma pregação que é dita para você que se alegra na salvação, mas por algum momento não se aparta dessa iniquidade, desse arrependimento, desse pecado, ou não toma a decisão do batismo nas águas, que é um ato que pode se tornar simples e simbólico para você, mas que para Deus não é simples nem simbólico. Para Deus tem dar no dia do batismo, isso não é simples, isso não é passageiro, isso é eterno, porque Deus, Ele já deixou esse testemunho do batismo, do arrependimento, através da vida de um enviado que Ele enviou para nascer, chamado João Batista, que continua dizendo assim no Evangelho, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. João vem nos avisar para que nós venhamos produzir frutos do arrependimento. Queridos, todas as promessas de Deus é para aqueles que se achegam a Deus, crendo que Jesus é o Filho de Deus e deu a vida por nós. Glória a Deus, amém, amados. Você é a igreja, o Senhor Jesus tem compromisso com você. No dia que Ele voltar, que você seja vigilante para que Ele não te pegue ali, você seja pego despercebido, né? Para que naquele grande dia você esteja ali com as suas vestes limpas, em comunhão com essa palavra para a salvação. Bom isso, né? Fácil até de falar e de, nossa, eu tenho que ficar preocupado porque se Jesus voltar, então é melhor não pecar. Você pode ter isso como regra também, mas não é isso que o Senhor quer. Ele não colocou ali uma linha de conduta te obrigando. Não, Ele te alertou a você ter uma condução, para ser conduzido a uma vida que Ele quer gerar frutos em você. E esses frutos, frutos do arrependimento. Por quê? Porque nós já nascemos em pecados. E nós vivemos num mundo em pecado. E nós vivemos ao lado, grudado do pecado. Ele anda do teu lado, ele anda dentro de você, ele anda nos seus olhos, nos seus ouvidos. Ele quer participar da sua vida. E você que põe ele para fora ou rejeita. E aí João já dizia, para que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento, queridos, são ações justas, são respostas dignas, certas, verdadeiras, são tratados, né, de igualdades,
frutos dignos de arrependimento. Querido, frutos dignos de arrependimento. Nós falamos em se batizar, o batismo do arrependimento, ser testemunhas. E ali o Senhor Jesus, Ele declara que você passa a ser a igreja e te chama de filho. Te reconcilia com o Pai e promete voltar e te buscar. Mas enquanto isso não acontece, a orientação de João é frutos dignos de arrependimento. Essa é a nossa missão como igreja. Como que vai ser gerado frutos dignos? Quando Jesus diz, Pai, eles não são mais do mundo, mas não os tira do mundo. Aí você me diz, como Jesus nos vem como Salvador, como libertador, nós se batiza no batismo das águas para arrependimento dos pecados e publicar ao mundo que não vamos viver mais para o mundo e que vivemos para Jesus. E Jesus vem e diz, Pai, não os tira do mundo. No mundo vocês terão aflições. Porque antes João disse, vocês gerarão frutos de arrependimento. Por quê? Porque nós estamos num mundo pecador que jaz do maligno. Não somos desse mundo, mas nós temos uma missão, gerar os frutos. Em cima desse mundo pecaminoso, nós iremos gerar frutos. Aí vem suas decisões em cima das ações. Isso é particular. Isso é individual. Isso é íntimo e isso é no oculto. Foi o Senhor que pediu para falar sobre as palavras de João, querido. Vocês, até na internet, não, mas eu tenho Deus, eu creio em Jesus, eu só não me batizei, mas eu creio em Deus e eu oro toda noite, e Deus é o meu Senhor, mas não se batizou, né? E também não está preocupado em gerar o fruto do arrependimento. Só crê em Deus. Queridos, frutos do arrependimento foi o que João anunciou para quando você ouvisse sobre Jesus. Então, se você ouviu o ensinamento de Jesus, mais uma palavra foi te liberada. Você tem que gerar esses frutos. Porque logo mais à frente João vem dizer, e também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Está começando a ficar diferente, né? Peraí, nós estávamos falando de salvação, nós estávamos falando que viria o Salvador, só estava falando que deveríamos se batizar, o batismo do arrependimento. Só que, querido, o mesmo João que anunciou que viria aquele que endireitaria os caminhos tortuosos, e que Deus escolheu ele para anunciar a vinda do Salvador, é o mesmo que diz, se batiza, gere arrependimento, gere frutos dignos de arrependimento, porque o mesmo que vai te salvar, é o mesmo também que já está com o machado lançado sobre a raiz. Do que? Das árvores. Quem é as árvores? Eu e você. Que frutos é esse de arrependimento? É os frutos da nossa árvore. Por que de arrependimento? Eu já pedi perdão porque você vive num mundo pecaminoso e o pecado ele vai te envolver até que você viva nessa terra. E os frutos serão gerados por quê? Porque você é uma árvore que está o quê? Enraizada em Cristo. E o Senhor confia que pode lançar você ao meio dos lobos. Por quê? Porque você é a luz para esse mundo. E você é o sal, você faz a diferença. Ele confia. Mas aquele que não gerar os frutos, olha o risco que nós corremos. João vem dizer, e também está posto o machado à raiz das árvores. Querido, é tão bom falar da salvação. É tão bom ser cristão, ser evangélico, é tão bom cantar louvores, é tão bom escrever, botar um adesivo no nosso carro.
É tão bom ser identificado como igreja, com aquele símbolo. É tão bom vestir uma roupa e a Bíblia e falar, estou indo ao culto. Mas nós estamos também debaixo de uma palavra liberada por alguém que Deus enviou, anunciado por um anjo. E essa pessoa chamada João Batista, ele anunciou também que está posto o machado sobre as árvores. Por quê? Porque essa árvore tem que produzir o fruto do arrependimento e frutos dignos. Nós estamos aqui na igreja, somos crente em Cristo Jesus. Nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós cremos na Escritura Sagrada. Mas tem um machado posto à nossa raiz. Isso nos traz um compromisso, queridos. De amanhã, ou saindo daqui, ou ligando o nosso celular, ou ligando a nossa televisão, ou chegando diante de um problema que nós temos em casa. O que nós faremos em questão de ser cristão? Temos o machado e temos a palavra. Nós seguimos a palavra ou deixamos o machado ser posto sobre a raiz? É muito mais prático e muito mais óbvio você abrir as escrituras, meditar nela e o teu Senhor te corrigir em cima daquela situação e dizer, perdoa 70 vezes 7, e dizer que se te baterem numa face, dá o outro lado dela, e dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo, do que você olhar para esse machado e ficar com medo. Senhor, sabendo que tu és um Deus zeloso, eu enterrei o talento que tu me deste, está aqui, Senhor. E ele dizendo naquele grande dia, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por que você não pegou o meu talento e deu aos banqueiros? Porque, amados, nós possamos ser igreja, sim, vir aos cultos, sim, mas se nós não produzir os frutos do arrependimento, frutos dignos, né? Não é arrependimento de peso, arrependimento porque está escrito, isso é pecado e isso agrada a Deus. Não, é frutos dignos, digno porque foi realizados em situações que ninguém via e você tomou decisão, em situações que você não precisava agir daquela forma e você agiu, né? Isso traz dignidade, caráter, naquele lugar que você tomou decisão. Por quê? Porque somos igreja, querido, e naquele grande dia o Senhor vai ter um encontro conosco, naquele grande dia, onde haverá o juízo final. E aí, cadê os seus frutos? Mostre as suas mãos. Queridos, a igreja, ela tem bênçãos celestiais para ela, galardões, tem coroas para ser entregue para você, filho. Por quê? Porque foi te anunciado um evangelho de esperança, foi te anunciado um evangelho de autoridade, foi te anunciado um evangelho de transformação de vidas, foi te anunciado um evangelho que o Espírito Santo te levará a lugares, foi te anunciado um evangelho de vai e prega e fala e ensina e batiza, foi te dado poder e autoridade para você gerar frutos. Mas João fala que tem um machado lançado às árvores. Glória a Deus. João continua dizendo, e respondendo ele disse, quem tiver 2 túnicas, repartam com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Mais um ensino de João Batista. Queridos, a divisão, abençoar o próximo. Isso daí nós deveríamos fazer, naturalmente, por ter condições de poder fazer pelo próximo. Mas
sabendo da dureza do coração do homem, vem um aconselhamento, né? Olha, quem tiver, começa a tomar essa decisão. Começa a dividir, você tem roupas a mais, vai lá no guarda-roupa, separa e doa, leva a um lugar de doação, né? Ou sabe que teu irmão precisa, vai ali, abençoa ele. Alimento, mesma coisa, eu sei que você jamais ia deixar alguém passar necessidades, fome, mas não espera essa pessoa se humilhar a você te pedindo, né? Já fica pronto para dar, fica com seus olhos abertos, porque é assim que gera o fruto. E digno, porque a pessoa não precisou pedir, você já olhou, entendeu, vai com muito amor ali na situação certa, no momento certo, e fala, posso te abençoar com isso aqui? Porque eu vi que você tem necessidade sobre esta área e eu quero te abençoar. Não, não preciso, eu dou um jeito. Não, eu preciso fazer isso por você. Porque eu vi, isso gerou em mim, e por gerar em mim, eu quero agir desta forma. Isso é um fruto gerado com dignidade, né? E não é uma ocasião que gerou o teu fruto, não, ele gerou dentro de você, e você agiu sobre uma vida, isso é digno, né? E isso agrada a Deus. Continuando aqui, e chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? E ele disse, não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso saldo. É mais um ensino aqui, né, para nossas autoridades. Às vezes nós estamos querendo se juntar com o mundo, nós como igreja, e querer julgar o mundo. Ou o próprio mundo querer estar julgando as ações. Quando na verdade o João Batista, o enviado de Deus, o mesmo que falou que o machado está posto sobre a raiz, ele também falou para as autoridades que ela deve se contentar com o vosso saldo, e que a ninguém trateis mal, nem defraudeis. Eu vim de um bairro, onde nós vivíamos ao meio das batidas policiais, e a gente causava conflitos sobre isso, e nós acabávamos julgando as autoridades, né? Fazia julgamento sobre elas, né? Começava a julgar, e alguns fatos reais que aconteciam, né? Visíveis, a gente sabia mesmo, mas a gente vivia julgando ali, apontando o dedo, porque a única solução nossa era falar, para desabafar sobre o que via. Quando as Escrituras Sagradas vêm dizer lá no livro de Romanos que todas as autoridades são constituídas por Deus. E agora no Evangelho de Lucas vem dizer que para os soldados, que eles a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentar-vos com o vosso soldo. Queridos, se João Batista, enviado por Deus, já alertou essas ações, hoje eu tenho paz sobre tudo que eu vi, né, nesse meu tempo que eu andei, né, nos caminhos de maldição, nos caminhos de treva. Hoje eu tenho paz, por quê? Porque o juízo é de Deus sobre a humanidade. O juízo não é meu, eu não fui constituído juiz nessa terra. Mas Deus enviou profetas para anunciar como o juiz irá julgar essa causa. Então, tudo aquilo que nos entristece, queridos, através de autoridades, já está anunciado que haverá um julgamento para isso. Eu acho loucura daquele que ainda está defraudando.
Porque esta palavra que eu estou lendo é uma Bíblia sagrada que você compra numa livraria e que aquele que defrauda tem ela em casa. E por muitas vezes até vai na casa de oração e ouve essa palavra. Então quem está debaixo do juízo é ele que defrauda. Eu não preciso estar me colocando como, um julgador dessa causa. Glória a Deus, queridos. Eu vou parar aqui com a história de João, com a passagem de João, e eu quero falar diretamente conosco. Por que dessa palavra? Eu pedi a Deus, eu não sei por que Ele queria que nós voltássemos em tudo aquilo que João falou. Porque depois de João anunciar a vinda de Jesus, e que já estava na terra, aquele que traria paz, depois que João recebe Jesus e batiza Jesus nas águas, João fala para aquele povo e fala: olha, agora vocês não precisam seguir a mim, siga a ele. E dali para frente a responsabilidade agora é de vocês com ele. Eu avisei que ele viria, ele endireitaria os caminhos tortos, mas avisei que ele também é aquele que tem a pá para juntar o trigo que será lançado no fogo, é aquele que tem o machado sobre a raiz. Avisei também para vocês não defraudarem, avisei para vocês gerarem frutos de arrependimento. Porém, ele vai caminhar com vocês e vai ensinar sobre o reino de Deus. Mas ele também estará para o juízo. E o povo deve ter ido alegre, né? Então, vamos atrás do Messias. Messias, ele fez milagre, ensinou, mas ele não anulou o evangelho de João nesse testamento. Então, nessa nova aliança, consta as palavras de João Batista. Então, para nós que estamos agora na internet, nós que estamos aqui como igreja, Deus está nos trazendo em memória, amados, que nós podemos viver de promessa, devemos, porque essas promessas vêm do nosso Senhor. Mas o Senhor também requer de nós esse alinhamento. E para quem está na internet e que não está na igreja, não está em comunhão com a igreja, qual é a nossa diferença de ser a igreja e você não estar na igreja? A diferença é que nós tomamos uma decisão de ser igreja. E o primeiro passo é redenção. Nós se rendemos, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Viemos aos cultos, nos cultos de ensino. Está aqui a passagem de João, onde o próprio Jesus se batiza nas águas. No batismo de arrependimento, onde ele não tinha pecado, mas ele anunciou que se cumpra a vontade do Pai e se batizou. E nós, como igreja, nós também se batizamos, que é o batismo do arrependimento, para publicar que nós acreditamos em Jesus e nos evangelhos. E você que está em casa, você precisa dar crédito a essa palavra. Precisa dar crédito ao fundamento dela. Não só de clicar lá e eu vou ouvir uma palavra. Não, eu vou ouvir ser ministrado por uma palavra de ensino que vai falar de um João Batista que foi enviado para uma mulher que não podia ter filho. E o anjo anunciou o nascimento dessa criança, porque ali nasceria um profeta que ia anunciar o Salvador. E ele, além de anunciar, ele disse: produza frutos de arrependimento. Porque aquele que vai consertar os caminhos tortuosos, ele também tem um machado para lançar sobre a raiz. Do quê? Da árvore que não der fruto. Então preciso falar com você da internet, preciso falar conosco como igreja, porque nós como igreja, batizados, em comunhão, estudando a palavra, tomando ceia, nós também devemos produzir os frutos. Porque naquele grande dia, aparta-se de mim, porque eu não vos conheço. Nós corremos esse risco de ouvir isso do nosso Senhor como igreja. E você em casa, sem tomar a decisão de se batizar nas águas, de procurar saber por que a igreja ela ceia, o que é a ceia, por que eles se encontram para tomar ceia, qual é o significado do pão,
do vinho, do suco. E você crendo em Deus e crendo em Jesus e não sabe que é obrigatório o batismo, que é uma obrigação a gente estar participando da ceia. Isso tudo faz parte do plano da salvação do Deus que você clama. Igreja, é a palavra que nos visita, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? A gente prega para você na internet e ela volta para nós como igreja. A gente fala ao vivo e ela visita todos que estão aqui na igreja hoje. Por quê? Porque é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. E essa palavra é uma palavra que ela tem que penetrar em nós e nós deixar ela adentrar. Porque o Senhor falou que ela tem vida. E se você aceitar essa palavra, se nós como igreja aceitar essa palavra, essa igreja local aqui no bairro da Lemoa, igreja física, ou a igreja espiritual que é os meus irmãos aqui, se nós aceitarmos essa palavra, ela vai adentrar e vai gerar vida em nós. E quando gerar vida, ela vai nos constranger nessas ações e nós vamos gerar frutos de arrependimento. E o que eu quero deixar para eles que estão em casa, igreja? Que eles possam ter os olhos abertos, de que esse mesmo Jesus que você clama, só Jesus. Ai, sangue de Jesus tem poder. Às vezes você fala, né, da boca para fora, ou fala ali, né, simplesmente da necessidade. Não, essa palavra tem fundamento, queridos. Tem fundamento, é um nome, Jesus tem autoridade. Mas procura saber o fundamento dele, e você já procurou, porque você está assistindo. Então, se eles estão assistindo, é porque o Espírito Santo te trouxe para ouvir essa palavra. É uma palavra que o Senhor pediu para lembrar que um profeta, enviado por Deus, ele anunciou que veio a salvação, mas também vai haver o juízo. Graças a Deus, querido, eu não fui pego despercebido nessa palavra. Eu pude ler ela consciente. Não sei como você recebe ela, mas eu preciso te dizer que toda essa certeza que você tem, de que você tem Deus, eu creio em Deus, ela só pode se tornar uma certeza quando você busca os princípios da palavra de Deus. E dentro desses princípios você ouve um ensinamento de um profeta chamado João dizendo: se arrependa-se, abandona, endireita, gere frutos. Quando isso começar a acontecer na sua vida, você não vai precisar dizer para ninguém que tem Deus. Nós, igreja, não vamos precisar estar andando, entregando panfleto. A gente vai poder andar e as pessoas vão ver Jesus em nós. E você em casa vai poder viver normalmente nesse mundo. Por quê? Porque o Senhor vai gerar os frutos em você, vai gerar as ações e os frutos vão aparecer em você. Porque quem nos ajuda a gerar fruto é o nosso Deus. Porque Ele nos envia ao meio de lobos para que a gente tenha discernimento e ali dê o bom testemunho. Então é uma palavra que eu quero estar aprendendo com a igreja, que é muito bom a gente ter essa certeza, né? Eu vou orar e Deus vai realizar. Eu vou orar e Jesus vai cumprir a palavra. Só que quando a gente não cria maturidade no ensino da palavra, a gente ora e não acontece. E aí a gente se frustra. A gente ora e não vê. A gente ora para aquele filho sair daquele caminho e ele não sai. A gente ora para aquele casamento se ajustar e ele não se ajusta. A gente ora pelaquela porta e ela não abre. E aí você começa a se frustrar. Porque você não buscou a maturidade da palavra. Você não se deixou o ensino da palavra se tornar uma verdade. Você buscou apenas a sua caixinha de promessa e desejou só o que é bom aos seus olhos. E não foi ter a base do entendimento do que o teu Criador te pede. Onde a palavra do Senhor vem nos ensinar que nós devemos estar com a nossa casa firmada sobre a rocha.
para que naquele grande dia que vier uma tempestade, essa casa não vai ser abalada. Quem é a rocha? É Jesus. E como que eu vou firmar em Jesus se eu não medito nas Escrituras? E como eu vou meditar nas Escrituras se eu não dou crédito à igreja de Cristo terrena, aqui na terra, local, no seu bairro, na sua vizinhança? Mas glória a Deus, queridos, porque a igreja está aqui presente e aquele que está assistindo esse vídeo também encontrou esse caminho. E se nós chegamos aqui pela vontade do Espírito Santo, aquele que clicou na internet também foi pela vontade do Espírito Santo. Que essa mensagem agora seja da parte de Deus na sua vida. Eu sou só um anunciador do Evangelho. E eu anunciei o Evangelho para a igreja de Cristo e para você que está na internet. Agora, o gerar os frutos do arrependimento é individual, é íntimo, é no oculto, é quando ninguém vê, é nas situações que são geradas para quem? Para você. Eu tenho as minhas e vocês vão ter as suas. Né? E Jesus nos contempla dizendo: Pai, eles não são desse mundo, mas não os tira do mundo. No mundo tereis aflições. E o que ele quer dizer? Eu já venci o mundo. Tenha bom ânimo. Por quê? Porque vocês vão acabar gerando frutos diante disso. Glória a Deus, igreja. Até aqui o Senhor nos ajudou. A palavra de Deus, ela é uma mensagem. Ela não é uma palavra de ditadura, de obrigação. Ela é uma mensagem, um diálogo, uma conversa que é transmitida. E o ouvinte, ele que tem que parar, absorver, falar: por que eu estou ouvindo isso? Por que desta forma que eu ouvi? Por que nesta noite? Eu não entendi por que eu cliquei e estou ouvindo. Por que eu ouvi nessa quinta tão chuvosa? Nossa, eu queria ouvir outra coisa. Ai, pensei que ia falar que ia curar o meu parente que está na UTI com Covid. Pensei que ia falar que vai tirar meus filhos das drogas. Eu pensei que ia falar da casa própria que eu almejo. Não, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Quando o Senhor fala que ela é viva e eficaz, ela sabe a quem visitar. E ela sabe que fruto que vai trazer essa palavra na vida de quem está ouvindo. Então, diante da palavra, nós estávamos falando aqui entre como será o nosso culto, né? Agora está ao vivo, porque devido ao distanciamento, e algumas pessoas ainda estão se tratando, né, do Covid, o irmão está me ajudando ali. Não, quando você pregar, você tem que pregar para a igreja. Aí cuidado para não ficar pregando para a internet. Aí eu fui para casa coçando a cabeça e falei: nossa, como é que eu prego para a igreja ou prego para a internet? Então é um olho no peixe e outro no gato. Como é que eu fico? Eu não consigo. Né? Eu falei, aí o Espírito Santo falou: não, filho. Não, quando eu preguei, eu pregava em praças e eu curava um para que todos vissem. E o mesmo evangelho que eu preguei para aquela mulher que entrou na casa de Zaqueu, eu preguei ali, foi testemunhado as ações ali, e eu perdoei ela chorou nos meus pés, enxugou meus pés, lavou os meus pés, ungiu o meu corpo com perfume. Mas quem fez foi ela, mas quem se arrependeu em ouvir foi Zaqueu, só de ouvir. Aí eu vim me alegrando, né? Eu falei: é verdade, né, Senhor? Então, a gente tem que ter a liberdade de pregar, porque o ouvinte, né, o testemunho é meu às vezes, não é seu. Mas por que você está contando da sua vida? Não, estou contando o que Jesus fez na minha vida, para que você acredite que Ele vai fazer na sua. E aí eu me alegrei, né? Me alegrei porque essa palavra, ela tem vida. Então eu posso ter essa liberdade de falar com a igreja e a internet receber essa palavra. Eu posso estar falando com o pessoal da internet e a igreja
receber a necessidade desse povo que está atrás dos celulares que nós não fazemos ideia. Por quê? Porque é uma palavra viva. E o Senhor fala que ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Né? Ide, pregue por todos, para todos e por todos os lugares, até os confins. E é uma palavra que o Senhor disse que passará céus e terra, mas essa palavra não passará. Glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé. Eu quero que a igreja ore juntamente comigo, por quem está na internet, sim, porque nós somos igreja do Senhor, e a nossa autoridade nesse mundo, quando Jesus fala nós não somos mais desse mundo, é porque o Senhor nos tem como cidadão celestial, nos dando autoridade de colocar a mão sobre os enfermos, orarmos ao nosso Senhor Jesus, e Ele ouvir as nossas orações e dar ordem aos anjos ao nosso favor. Nós podemos sim orar pelo aquele que não tem o entendimento da palavra. E nós como igreja, a gente poder orar pelos nossos irmãos, para que eles gerem esse frutos do arrependimento e frutos dignos. Porque naquele grande dia também teremos a palavra, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então que nós possamos interceder pelos nossos irmãos, por nós, para que o Senhor gere esse fruto em nós e venha sarar, curar os nossos irmãos que estão fracos na fé. E que você que está em casa na internet, você possa abraçar essa palavra, confessar Jesus como teu Senhor diante dessa oração, para que essa palavra amadureça em você. E esses frutos comecem a ser gerados com alegria da parte do nosso Senhor, para que você seja também um anunciador dessa palavra. Vamos estar orando, vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, eu quero estar falando com todos que estão ouvindo essa palavra, com a tua igreja e com aquele que pela primeira vez está ouvindo um ensinamento da tua parte. Para que diante desse ensinamento, essa vida possa tomar decisões aonde ela está, fechando os olhos dela e dizendo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e eu quero que o Senhor gere frutos de arrependimento em mim, e que o Senhor alinhe os meus caminhos, nivele os meus caminhos, para que os frutos de bondade, de misericórdia sejam gerados na minha vida, para que eu possa também dividir com quem precise, para que eu possa gerar esses frutos diante dos necessitados. Jesus, perdoa os pecados, Senhor, daquele que está te confessando nesta noite. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Senhor, e conduz ele na bondade e da misericórdia de alegria, Senhor, para que ele possa testemunhar que a decisão tomada trouxe esperança, trouxe certeza da salvação. E para que ele não diga mais, meu Deus, e não seja como um povo que fica clamando pelo teu nome, mas que seja um povo que clama pelo teu nome, se arrepende e o Senhor sara a terra deles. Senhor, eu quero orar por nós, igreja de Cristo Jesus na terra. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, Senhor. E que o Senhor venha nos avivar, Senhor, nos visitando, trazendo também frutos de arrependimento em nós, porque como a tua igreja nós somos testemunhas suas, Senhor. Somos falhos e pecadores, por isso que estamos aqui, Senhor. Porque estamos, Senhor, permanecendo no lugar de redenção. Estamos no teu altar, mas estamos de joelhos dobrados, Senhor. Estamos na tua igreja, estamos na internet, estamos vestindo roupas de cristão, estamos com a Bíblia debaixo do braço, mas declarando que tu és Senhor sobre a nossa vida. Declaramos que nós somos escravo teu, Senhor, povo teu, escolhido teu, para ser feita a tua vontade. Então vem, Senhor, vem sobre a tua igreja que somos nós, e nos aquebranta, Senhor, como um vaso de barro. Quebra-nos, Senhor, e faça-nos de novo conforme a tua vontade, Senhor. Porque nós cremos que, Senhor, tu és o oleiro, tu és aquele que faz o vaso perfeito, Senhor, para colocar o odre novo, Senhor, vinho novo no odre novo, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Senhor, engrandecido entre as nações nessa terra, Pai.
Que esta oração, Senhor, desse pequeno grupo como igreja, venha alcançar a igreja mundial, Senhor, em toda o planeta Terra, onde tiver uma congregação. O Senhor visita, Senhor, nossos irmãos e traz restauração, Senhor, traz o avivamento da vida espiritual, Senhor, tirando todo esfriamento, Senhor, para a pregação do evangelho genuíno, Pai, que traz arrependimento e salvação, Senhor. Senhor, nós queremos orar pelos enfermos, Pai, porque os enfermos estão, Senhor, já acamados, Pai, estão enfraquecidos, Senhor, mas nós pedimos misericórdia e o Senhor entre com providência sobre a vida deles, visitando, Senhor, para que eles vejam, Senhor, o manifestar da Tua glória e eles possam testificar, Senhor, eu fui visitado no meu leito de enfermidade, o meu Senhor, e que eu quero buscar o entendimento dessa palavra, foi Ele que me curou, Pai, e a Tua terra, Senhor, que Tu criaste, encha da Tua glória, ó Pai. Assim nós oramos em nome do Teu Filho, que tem autoridade, para que tudo que nós declaramos venha acontecer, ó Pai. Em Teu nome, Jesus, nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, às vezes eu já não